também odeia falar em público? Oi, eu sou a Glau, e quando eu era mais nova, eu morria de medo de falar em público. Porque eu era uma criança muito tímida, muito insegura, porque eu sofria bullying por causa do meu cabelo, que ele é cacheado e era bem volumoso. E eu ainda era lourinha, então era vamos ir pra cá, vamos ir pra lá. Enfim. Então assim, falar na frente dos coleguinhas, lá na sala de aula, pra apresentar algum trabalho, ou fazer alguma coisa assim, pra mim era o fim do mundo. Sabe aquela sensação do coração disparando, a mão suando, você sabe que tá chegando a sua vez e aquilo vai ficando cada vez mais forte. Então era disso pra pior um pouquinho. Só que hoje eu tenho um cargo de liderança na empresa que eu trabalho. Pra quem não sabe, eu sou engenheira de Minas, que é diferente da engenharia de São Paulo, por exemplo. Nossa, não acredito apostar isso. Brincadeira. É porque eu trabalho com mineração, por isso Minas, né, das mineradoras. E por eu ter esse cargo de liderança, eu tive que aprender a me virar para poder me posicionar, falar para 50, 100, 200 pessoas. Preciso de guiar reuniões, inclusive em inglês. E eu tenho certeza que eu ter aprendido essa habilidade me abriu muitas portas. Imagina se meu chefe me mandasse falar lá no diálogo de segurança e eu ficar lá na frente com medo, tremendo, gaguejando, travar na frente de todo mundo. Que tipo de imagem que eu estaria passando pro meu time? De uma liderança fraca, talvez, despreparada, perdida. Por isso que aprender a ser um bom orador é essencial, não só para sua carreira, mas também para os seus relacionamentos. Depois eu posso fazer um vídeo, inclusive, falando sobre isso. Mas vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês algumas estratégias que vão te ajudar a falar melhor em público. Coisas que eu faço, que eu uso, então eu posso falar com propriedade que funciona. Gente, vocês viram como é que essa orquídea tá bonita? Olha, é de verdade, tá? Maravilhosa. A primeira dica que eu tenho pra te dar é uma chavinha que, quando eu entendi, minha vida mudou da água pro vinho. Ficou muito mais leve. Não só pra me comunicar em público, mas pra viver em sociedade de uma forma geral. Que é a máxima, ninguém tá nem aí. E por que eu falo viver em sociedade? Porque é libertador você sair na rua e você saber que ninguém tá nem aí pra você. Que ninguém vai reparar que você não teve tempo de pentear o cabelo antes de sair. Ninguém vai reparar que sua calça tá um pouquinho mais curta do que deveria. Ninguém vai reparar que seu carro tá empoeirado. Ou que seu sapato não tá com o brilho que deveria, porque você esqueceu de comprar um nuggete da última vez que você foi no supermercado. Todas essas coisas que eu falei, a menos que seja uma situação extrema, tipo, sei lá, seu cabelo tá assim, as pessoas não estão nem aí, porque elas na verdade estão preocupadas com seus próprios problemas. E isso também é verdade quando a gente tá falando do público. As pessoas, elas estão ali te ouvindo, elas não estão ali pra te julgar. Na verdade, a maior parte das vezes, elas estão ali pra ouvir o que você tem a dizer pra elas, pra ver o que de valor você vai passar e como que isso que você vai passar vai ajudar elas mesmas. Então, se você estiver ocupando o trânsito ali da sua mente, pensando o que elas estão pensando de você, isso na verdade vai atrapalhar a mensagem em si. Então tira o foco no você por um momento, só para poder liberar ali aquele espaço no trânsito e foca no que é o importante, que no caso é a mensagem. A segunda dica é, se possível, pensa antes no que você vai falar. E por que eu falei se possível? Porque nem sempre é possível. Nem sempre você tem tempo, né, pra poder programar o que você vai falar. Já tiveram algumas ocasiões que eu tava lá trabalhando, me pescavam assim no corredor e falavam: Glaucia, vem cá, que hoje quem vai dar a palestra de segurança é você. Então, às vezes eu tava despreparada, não sabia sobre que tópico que eu iria falar. Mas aí, nesses casos que você não tem tempo de se programar, de fazer ali tópico a tópico do que você quer falar, você tem que pensar em qual que é o objetivo da sua mensagem. Por exemplo, nos diálogos de segurança, o objetivo é aumentar o nível de atenção das pessoas para evitar acidentes. Então, beleza, eu quero que as pessoas saiam ali da minha palestra com um olhar um pouco mais criterioso para o risco. Então, eu vou falar sobre isso. Eu vou dar exemplos para poder ilustrar um cenário que ela pode ver ali na área. Eu vou relembrar algum incidente que já houve por causa de falta de atenção. Você não precisa necessariamente saber tintim por tintim o que você vai falar, mas você precisa saber qual que é a mensagem que você quer passar. Mas beleza, vamos supor que sim, que você tem tempo e você precisa de organizar aquele discurso maravilhoso para fazer na frente de um auditório cheio. Então, a menos que você confie muito no seu poder de improvisação, eu recomendo que você faça ali um esboço do que você pretende falar. Algumas pessoas preferem escrever linha por linha do que pretende falar e praticamente decorar aquilo, que eu sinceramente não recomendo. Porque se você esquece ali alguma parte do seu raciocínio, você já trava. Você vai ficar ali meio perdido nas palavras e acaba que sua confiança vai pro buraco. Mas se pra você funciona, tudo bem. A minha metodologia preferida é tópicos.
Então, eu sei o que eu preciso te falar em cada tópico. Então, eu não fico ali engessada naquelas palavras. Mas eu também não vou me perder e esquecer onde que tá a linha do raciocínio. A terceira dica é: esquece que você tá falando com o público. Como assim, Glau? Não tem nada mais chato, e você vai concordar comigo, que quando você vai assistir uma palestra ou alguma coisa do tipo, a pessoa fica lá falando igual um robô, excessivamente formal, não muda a velocidade, enfim, não muda a velocidade, não muda o tom de voz, não passa nenhuma emoção. Então, depois de 2 minutos, tá todo mundo lutando pra não deixar a cabeça cair pra frente, né? Muito chato. Então, minha dica aqui é: fala como se você estivesse conversando com um amigo. Só que evita os palavrões e a gíria, se for seu caso. Mesmo que seja uma situação formal, fala com autenticidade, com naturalidade, sabe? Deixa a sua personalidade vazar ali no meio da sua fala. Por que não usar um pouquinho de humor, né? Porque por mais que a pessoa esteja ali numa situação formal, que ela realmente esteja interessada no conteúdo da mensagem que você está passando, quem tá ali te ouvindo, ela quer ter um tempo agradável. E se você conseguir passar essa mensagem de forma leve e natural, ao invés de uma forma robótica, o seu público ele vai conseguir absorver muito melhor o que você está falando. A quarta dica é: controla o tom da sua voz. Eu, particularmente, tenho um tom naturalmente mais baixo, apesar da minha descendência italiana. Senhora! Mas quando eu vou falar em público, seja em uma reunião ou uma palestra, eu tenho que colocar energia ali, aumentar o meu tom de voz, fazer com que me ouvir seja fácil. Porque no final das contas, eu tô usando o meu tom de voz como uma das ferramentas para que o meu discurso seja mais interessante. Claro que o conteúdo é importante, óbvio, mas a comunicação ela é um conjunto. O volume da sua voz é um dos parâmetros que torna a sua fala mais interessante. Então aumenta o som. A quinta dica, que eu acho extremamente simples e eficaz, é: fale devagar e faça pausas. Gente, é incrível como que isso transmite confiança. No começo é um pouco difícil você fazer isso, porque para você essa pausa vai ser muito maior do que ela é realmente para a audiência. Mas com o tempo você vai ajustando isso. E quando você faz uma pausa, você permite que a audiência ela pense um pouco sobre o que você acabou de falar. Então quando você entre uma fala e outra, você vai lá, toma um gole d'água, você dá uma respirada, você passa a segurança de que o tempo ali está sendo controlado, que não precisa ter pressa. E essa segurança que você passa, ela é sentida pelo público. Então, quando você pensa assim: nossa, eu não sei se o que eu tô falando aqui vai agregar alguma coisa pras pessoas, então eu vou falar o mais rápido possível, porque elas podem ir embora e fazer outra coisa mais interessante. Vou correr aqui pra não desperdiçar o tempo delas. Então, quando você pensa isso, na verdade, você tá passando pro público essa mesma insegurança que você tá sentindo aí dentro da sua cabeça. Então, o pensamento que você tem que recorrer é: as pessoas elas estão ali para poder te ouvir. Você tá ali entregando valor para elas. E se você sair correndo e jogar todo o conteúdo de uma vez, você na verdade está prejudicando essas pessoas. Porque elas vão sair dali sem captar a essência da mensagem que você estava tentando passar. Essas foram algumas das estratégias que eu uso quando eu vou falar em público. Eu espero que te ajude também a falar melhor em público a próxima vez que você for precisar. E se você gostou do vídeo, gostou das dicas, me dê um joinha e clique aqui em se inscrever para poder receber os próximos vídeos. Obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.